Hoje é Dia Mundial do Autismo e eu queria hoje chamar a sua atenção para isso, porque é uma situação que exige certos cuidados. Nós estamos recebendo aqui a Cláudia Guedes, ela é advogada, é empresária, tem um filho autista, né, Cláudia? E buscou soluções, não só para si, mas também para ajudar a coletividade. E estamos recebendo também Márcia Ribeiro, é pedagoga, tem pós-graduação em neuropsicologia, tem atuação também em pós-graduação, e hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito sensível, muito importante, né? Como é que você detectou que seu filho tinha autismo, Cláudia? Então, Cataldi, no começo, quando você não espera que o seu filho ande quando ele nasce, né? Que ele fale, você não espera grandes coisas dele. Quando vai chegando a hora dele andar, dele falar, e você percebe aí que seu filho tem alguma coisa. E eu percebi, meu marido, na verdade, percebia mais que eu. E ele falava, Cláudia, o Lucas tem alguma coisa. E eu fazia o papel daquela que negava. Falava, não é possível, não é possível. Então, no começo, aquela luta, né? Você descobrir realmente o que seu filho tem. E os médicos não sabiam. Hoje o autismo está mais divulgado, mas naquela época, 21 anos atrás, os médicos não sabiam falar de autismo. Você colocava na internet e você não via nada. Então, foi muito difícil esse diagnóstico no começo. O pessoal achava que era birra, né? Achava que era mal educado. Várias vezes eu fui no supermercado e as pessoas achavam que olhavam assim para ele, achando que ele era mal educado. Que eu não dava educação para ele. Mas, na verdade, ele não sabe se comportar. Não sabia como se comportar, não sabia agir, não sabia falar. Os desejos dele não sabia como comunicar, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não conseguia comunicar. Era muito difícil mesmo, viu? Ô, Márcia, é igual para todo mundo? O autismo tem variáveis? Nenhum autista é igual. Tem grau de mais e menos e de diferença também? Nenhum autista é igual ao outro autista, por isso é bem complexo, né, você fazer o tratamento. E existem níveis, né, segundo o DSM-5, que hoje classifica o autismo em nível 1, 2 e 3. E quais são esses níveis, né? O nível 1 é considerado um autismo leve, né? O nível 2 é um autismo... E o que é um autismo leve? Ele conversa com as pessoas, o autista leve, né, ele tem comunicação verbal, ele se comunica, ele não tem deficiência intelectual associada, ele consegue compreender muitas coisas, mas ele tem muita dificuldade na interação social. É no meio social que a gente começa a perceber que aquela criança numa escola, ele fica mais isolado, ele não consegue ter amigos. Geralmente ele tem um hiperfoco, ele gosta de determinados assuntos e ele não consegue falar de outros assuntos. Eles são extremamente inteligentes e muito focados. Mas no contexto social ele vai ter dificuldade no relacionamento com as pessoas. Esse é o autista leve. Ele não vai ter dificuldade cognitiva para aprender, mas ele vai ter dificuldade de se relacionar com outras crianças da idade dele. Esse é o leve. E talvez tenha dificuldade até de conviver, de ir para uma escola e ficar junto de algumas pessoas, preferindo ficar isolado, estudar, quem sabe até na própria casa, né? Então, no meio social, eles vão sofrer alguns prejuízos, sim. Eles não vão ter dificuldades em aprender. Certo. Mas, porque não tem deficiência intelectual associada. Mas na relação social, de fazer os amiguinhos na hora do pátio, de conversar, ele vai ter uma certa dificuldade. Né? E também na adolescência, quando isso vier à tona, ele vai ter dificuldades em relacionamentos com namorado, namorada. Mas são autistas que vão conseguir, sim, ir para o mercado de trabalho. Obviamente com o estímulo correto, com terapias, eles vão conseguir também se formar, se casar, mas sempre vai ter uma dificuldade, vou te dar um exemplo bem claro, é aquela pessoa que é mais quieta, às vezes um pouco mais esquisita. E né? esses joguinhos eletrônicos, hein, Cláudia, ajudaram aí o pessoal a querer ficar introspectivo, ficar em casa só no... Então, tem os dois lados da moeda, né? O meu filho, se eu deixar, ele quer ficar o tempo todo no PlayStation, no celular, jogando. Porém, foram desenvolvidos vários jogos que ajudam eles a se comunicar, a entender as coisas. Então, foi muito proveitoso também. Então, tem esse outro lado da moeda, né? Tem vários aplicativos que desenvolveram
E para eles é muito mais atrativo você explicar, alfabetizar com um joguinho do que com lápis, papel e caneta, né? Quer dizer, como diziam os Mamonas Assassinos, uma faca de dois legumes. Exatamente. O Eles que se você relacionam- acha? Você usa na terapia esse O jogo? uso, a gente chama de tecnologia assistiva, né? Eles gostam muito, é muito bom, porque eles preferem, né, muitas vezes se relacionar com o eletrônico do que com pessoas, né? Porque para eu me relacionar com uma pessoa, eu preciso entender muita coisa, eu tenho que ter aquilo que se chama de empatia, eu tenho que, às vezes, perceber o que você está pensando para me dar uma resposta. Existe muita dificuldade no autismo em entender a expressão da outra pessoa, mesmo no autista leve, né, de entender duplo sentido. E o jogo é tudo prático, né? O jogo ali é exatamente o que eles podem controlar. Então, às vezes, eles se sentem melhor se relacionando com os jogos do que com pessoas, mas por uma dificuldade, não que eles não queiram estar no meio das pessoas. Eles querem, né, Cláudia? Mas às vezes, né, os autistas de nível 2, que é o moderado, e os severos, às vezes não têm a comunicação de como conversar com uma pessoa. Então, eu prefiro ficar aqui. Né? Porque às vezes eu não sei como lidar, eu não consigo entender a expressão facial do outro, que a gente chama, às vezes, ele não está dentro da teoria da mente, que é a capacidade de eu entender o que o outro está pensando, poder prever o que o outro vai dizer. Por isso que eles são vulneráveis, por isso que eles são, muitas vezes, assim, não tem a maldade de perceber que o outro, às vezes, está tirando sarro da cara dele, que ao invés de estar rindo dele, em vez de estar rindo com ele, está rindo dele, e muitas coisas nesse sentido. Por isso que, às vezes, estar com a máquina é melhor. Ô, Cláudia, eu acho que existe um preconceito quanto ao autista, né? Eu não sei se você, no seu lidar social, alguma vez percebeu isso e até, de certa forma, te magoou. Olha, eu sofri muito, porque meu filho já tem 21 anos, então tem 21 anos de história para contar, né? Mas hoje em dia, com tanta divulgação, já está um pouco melhor. Mas eu me lembro de uma vez que uma autoridade, uma pessoa muito importante, eu estava num evento e meu filho entrou na frente do carro dele e começou a fazer gesto. Só que eu estava dando uma palestra, eu tive que sair correndo para ver onde é que ele estava. E essa autoridade falou para ele, falou assim, tira esse retardado da frente do meu carro. Que grosseria, né? Nossa. Olha, ainda bem que eu não escutei. Meu marido que escutou. E ele é mais calmo que eu, porque se fosse eu não sei se eu teria paciência de não fazer nada. E ele ficou quieto, relevou, colocou o Lucas no carro e nós fomos embora. Depois que ele me contou, porque eu acho que eu não ia aguentar e descer do salto ali. Ô, Márcia, o filho dela deve ter sentido isso ou o autismo dele deixou esse episódio passar em branco? É uma coisa que marca, que traumatiza, digamos, uma reação abusiva, né? Como essa que a autoridade fez com relação ao filho dela? No caso do filho dela, né, eu cuido dele desde os 8, né? Então, o Lucas, ele às vezes percebe, e em algumas outras situações ele não percebe. Como eu falei, você que faz eu faço o tratamento dele, né? E em algumas situações, como eu falei, né, ele é um autista de nível 2, né? No começo ele era mais para severo, hoje ele evoluiu para o nível 2. E às vezes ele tem percepção de que alguém está tirando sarro dele, mas às vezes ele não tem. Às vezes ele não sabe se ele levou uma bronca, né? Ou se ele está agradando. Ele não tem essa maldade. E por isso ele é uma criança vulnerável. Às vezes ele percebe. Eu posso contar um episódio de uma vez que ele percebeu que foi excluído? Vou pedir para você contar no próximo bloco, então. Melhor, tá bom? então, O pode pessoal ser. que está em casa está aprendendo a identificar autismo. Às vezes a família demora a perceber, e isso é prejudicial, porque se perceber logo, veja o caso aí do Lucas, né? Ele saiu de um grau severo para um grau médio. Isso foi possível por muito amor, Com não é? certeza. E também pela atenção que foi ministrada. Ela vai contar episódios importantes para você que está em casa e tem um filho que está num comportamento diferente que pode ser autismo. Já, não saia daí.